Olá a todos, é sempre um prazer voltar aqui no ciclo de formação do Biocientífica. Espero que ao sair daqui levem algumas ideias úteis que possam aplicar em contexto de sala de aula. A ideia de hoje é pensarmos na matéria do nono ano como um todo, ou seja, nós muitas vezes estamos habituados a dar a matéria de uma forma compartimentada. A ideia de hoje é pegarmos aqui num estudo de caso, ou num caso concreto da vida real, em que os alunos poderão então trabalhar sobre os vários sistemas, os sistemas de órgãos, e acima de tudo encontrar resposta baseando na interligação entre os diferentes sistemas. Costumo dizer, nós estamos sempre a matéria muito baseada naquilo que são os órgãos, os sistemas, mas acima de tudo, há dois conceitos que eu acho que é fundamental, principalmente na segunda parte daquilo que é os conteúdos programáticos. Tem a ver com a questão da homeostasia e o equilíbrio do corpo humano, mas também, acima de tudo, com aquilo que é a questão da respiração celular, que muitas vezes, quando abordamos com os alunos, dizemos que precisa daquilo, faz ou forma o outro, mas muitas vezes falta essa interligação. Portanto, o exemplo de caso 2, que serve de base então ao nosso trabalho, vai bater um bocadinho nestas questões. A questão da homeostasia e a questão da respiração celular, quase como unidades integradoras, na qual os sistemas vão sendo abordados de modo a dar resposta a uma questão-problema. Antes de começarmos, eu acho que há uma coisa que é importante, muitas vezes nós pedimos trabalhos aos nossos alunos. Pedimos para eles estudarem casos da vida real, não é? Portanto, a questão que se põe é, o que é um bom caso de estudo? Eu elenquei aqui 5 características que vamos já ver que são importantes. Antes de mais, e lá está neste enquadramento, pensarmos então a unidade de Ciências Naturais do nono ano não como um conjunto de factos ou conceitos que estão isolados, mas acima de tudo pegar nessa lista de conceitos e interligá-los com um objetivo comum. E portanto, o nosso estudo de caso, que se assinei para hoje, vai um bocadinho nesse sentido. E portanto, quais são então as 5 características que um bom caso deve ter? Acima de tudo, basear-se na experiência dos alunos. Ou seja, os alunos, quando abordam o caso, devem à partida ter uma noção do que vão falar e ser familiar. Depois, temos então vários descritores de desempenho, muito associado àquilo que falámos hoje, do perfil do aluno, e portanto estes descritores devem ser abordados das mais variadas formas. Também ter alguma complexidade. Eu costumo dizer, se a gente manda alguma coisa em que rapidamente os alunos fazem uma pesquisa na internet, têm o resultado, perdem o interesse. Portanto, o caso não deve ser demasiado complexo, mas ter alguma complexidade que permita que, então, que o aluno consiga ter essa necessidade de pesquisar e fazer várias pesquisas até encontrar uma solução. Depois, ser observável. Eu acho que, acima de tudo, se somos nós professores de ciências naturais, temos de ter uma componente experimental, em que os alunos vão para o laboratório, vão testar variáveis, e esse teste de variáveis vai-lhes dar, então, informação que eu acho que é importante para chegar a uma conclusão. E, portanto, também vamos abordar isso. A questão daquilo que são os dados primários, aquilo que os alunos conseguem tirar das suas observações, das suas experiências, mas também dados secundários que nós, como professores, vamos introduzindo ao longo da temática para ir levando um passo mais além. E depois, acima de tudo, temos um conjunto de recursos disponíveis que vamos fornecendo aos alunos e que vai permitindo criar respostas, mas acima de tudo também levantar outras questões para novas investigações. Portanto, se cumprimos estes 5 itens, se calhar temos aqui um caso que vai interligar os vários conceitos e, acima de tudo, vai manter a atenção dos alunos ao longo de todo o processo. Uma coisa que achamos que é importante cada vez mais, e se observarmos aquilo que são os descritores do perfil do aluno, é termos uma literacia científica cada vez mais eficaz. E, portanto, a ideia aqui é como é que nós podemos criar padrões para desenvolver a literacia científica. Mas eu costumo dizer, como professor de ciências, que a gente olha para a natureza e, apesar da diversidade, vemos padrões. E são esses padrões que criam uma unidade de entendimento. Portanto, se nós pegarmos nesse princípio na nossa sala de aula e começamos a criar aqui um conjunto de rotinas, se calhar será mais fácil transmitir aos alunos conceitos e, acima de tudo, com que eles consigam desenvolver uma literacia científica. Pegando no caso de hoje, então, o que é que vamos fazer? Vamos apresentar um caso que os alunos consigam observar. Depois, temos sempre questões orientadoras, é importante para direcionar para onde nós queremos levar, então, o entendimento dos nossos alunos. E, acima de tudo, também criar rotinas de aprendizagem. Ou seja, se nós pegarmos em várias temáticas, mas sempre de uma forma elaborada, da mesma forma, se calhar essa rotina vai ajudar os nossos alunos a compreender melhor os conceitos, a interpretar um texto ou então desenvolver a informação de um gráfico. Depois, dar-lhes materiais de investigação. Isso será importante porque vai colocando questões de problemas, que os vai obrigar a investigar e vai então ser uma base para criar então uma tarefa. Tarefa de desempenho, que depois vai interligar tudo o que são os conceitos abordados e no fim vai permitir ao aluno então ter uma resposta à questão orientadora inicial. Portanto, temos aqui um conjunto de padrões que a ideia é essa, é criar rotinas de aprendizagem e acima de tudo desenvolver esses conceitos de literacia científica dos nossos alunos. 2 exemplos. Anotação de texto. Eu acho que é uma coisa que é importante trabalhar com os alunos. Os alunos cada vez leem menos,
têm menos essa capacidade de interpretar e, se calhar, organizando aqui alguma simbologia gráfica, quando fornecemos um texto, para ver aquilo que ele já conhece, ou aquilo que não conhece, ou aquilo que conseguiu ter mais além, portanto, pode ser uma forma diferente de abordar a literacia científica e que o aluno consiga compreender, então, aquilo que é um texto mais científico. Ou então, quando fazemos a abordagem de gráfica. Portanto, os gráficos são sempre algo que também é difícil para os alunos e, portanto, esta abordagem que eu costumo dizer a 3 linhas, acho que é interessante. Lá está, ler nas linhas, que basicamente é quando os alunos olham para um gráfico e veem o que é nos seus eixos. Isto é acessível a todos os alunos, mas depois pede-se que eles interpretem. Lá está, ler nas entrelinhas, ver aquilo que, como é que uma variável varia relativamente à outra, e depois ler além das linhas. Que eu costumo dizer como eles conseguem inferir aquilo que aprenderam e a partir daí tirar a informação em que vão usar para dar a resposta a esse problema. Portanto, temos aqui 2 formas de desenvolver a literacia, uma mais para o texto escrito, da parte, lá está, de criar uma simbologia que lhe permite interpretar o texto, outra mais para a parte gráfica, na qual os alunos podem criar rotinas de aprendizagem. E como vamos ver ao longo de toda esta unidade de formação, sempre que apresentamos um texto ou um gráfico, vamos tentar abordar desta forma, ou seja, criar rotinas de aprendizagem científica. Voltando então ao nosso estudo de caso, como é que nós organizamos o trabalho? A ideia aqui é organizar e desenvolver as aprendizagens em lições consecutivas, em que cada uma das lições vai abordar uma parte do problema, de modo que no fim os alunos consigam interligar as várias formas e obter uma resposta àquilo que é pedido. E portanto temos aqui então a apresentação do estudo de caso, vamos desenvolver um conjunto de 4 atividades, todas associadas ao programa do 9º ano, nomeadamente as trocas gasosas e a respiração celular, os músculos, a energia, a termorregulação e, por último, o equilíbrio hídrico do organismo. E, portanto, cada uma delas vão desenvolver um conjunto de atividades, não só de interpretação de experiências, mas também de interpretação de texto e de gráfico, que lhes permite, então, dar resposta a uma questão que será, então, depois a resposta à questão problema de desempenho. Como é que podemos fazer isto? Daquilo que eu achei que era as várias temáticas do 9º ano, acho que há uma coisa em particular. Tem a ver com o tipo de caso que vamos estudar. O que é que eu achei importante? E a gente olha cada vez mais as maratonas, as meias maratonas, os trails, é uma coisa que está cada vez mais na moda. A verdade é que se até há pouco tempo nós tínhamos apenas participantes que eram mais ou menos profissionais e faziam uma preparação adequada, cada vez mais se vê pessoas amadoras ou meros curiosos que resolvem fazer essas atividades. E a pergunta é, será que eles estão prontos? A ideia então foi pegar nessa ideia de uma coisa que é, neste momento geral, lá está aquela questão que os alunos conseguem compreender, porque a maior parte deles pratica desporto, portanto sabe aquilo que são as consequências, muitas vezes uma má preparação, e portanto temos aqui um caso em que vamos abordar, na qual os alunos à partida já têm uma ideia. E também, se nós fizermos uma pesquisa rápida na internet, facilmente conseguimos encontrar consequências disso. Cada vez mais, infelizmente, aparecem notícias sobre corredores que se sentem mal durante uma prova. A questão é porquê? E porquê cada vez são mais? E lá está, voltamos ao mesmo. O número vai aumentando, a preparação se calhar que eles têm não é adequada e, portanto, vamos ter aqui um caso de estudo que nos vai permitir, então, abordar esta questão. Como é que os sistemas humanos estão interligados para dar resposta, então, a estas necessidades da corrida? E, portanto, a ideia aqui, está a nossa atividade de base, que servirá, então, de rumo a todas as aulas, neste caso, todas as lições. Eu fui buscar aqui uma série de informação. Isto vocês podem conseguir tirar da internet, tem a ver com o percurso daquilo que foi a Mini Maratona de Lisboa. E o que é que começo a abordar com os alunos? Aqui a questão do abastecimento de água, os postos médicos e da necessidade disto. Estamos a falar de corridas de longa duração, de 20 a 40 km, consoante seja a meia maratona ou maratona, e a verdade é que a maior parte destes atletas, se for os profissionais, em 2 horas e meia, 3 conseguem fazer, mas os amadores estão a falar de atletas que usam a prova durante 5 ou 6 horas. E, portanto, é importante, ao longo das 5 ou 6 horas, perceber como é que o organismo vai mudar. E, portanto, temos aqui um caso de estudo em que o aluno pode pesquisar, então, aquilo que são as necessidades do atleta para ver porque é que a organização da prova tem esta forma. A partir daí, lá está, o fornecer documentos. Começamos, então, com um pequeno documento orientador. E neste caso era a nossa questão problema. Ou seja, pegar no caso de uma corredora que durante a maratona se sentiu mal e chegando ao final da prova acabou por entrar em coma e desmaiar. E portanto, a ideia é o que é que aconteceu a essa corredora. Portanto, temos aqui o nosso caso de estudo em que os alunos vão interpretar e acima de tudo vão-lhes fornecer dados. Além do documento em si. Um outro documento que eu acho que é importante é os dados da tenda médica. Basicamente foi pegar em 4 casos de 4 alegados corredores que foram então assistidos na tenda médica e aquilo que aconteceu a cada um deles. E, portanto, salientando aqui aquilo que é a nossa corredora. Portanto,
A idade, o tempo, lá está, a duração, que fez a prova em 6 horas e 35, não é? A questão do sódio no plasma, a glicose no sangue, a temperatura corporal, a saturação de oxigênio, portanto, vários parâmetros que estão associados, então, aos diferentes sistemas de órgãos que a gente vai abordar. E a partir daqui, temos uma questão-problema que vai ser trabalhada, não é? Como é que podemos fazer isto? Eu acho que uma solução muito simples para começar, e que eu gosto particularmente, é este organizador gráfico do ver, pensar, questionar, em que basicamente os alunos criam 3 tabelas. Na primeira vão só colocar aquilo que vem, por exemplo, que o corredor 14 desistiu da prova, os corredores terminaram em tempos diversos, ou seja, basicamente é ir buscar a informação dos documentos que foram fornecidos e colocar lá. A partir daqui, vão começar a tirar conclusões, as tais inferências, e, portanto, o pensar naquilo que foi fornecido. Cá está, a tal organização de ideias, que eu acho que pode ser uma forma interessante para os alunos a trabalhar em pequeno grupo. Eu acho que as atividades em pequeno grupo, se calhar, será a forma mais ideal de trabalharmos com os nossos alunos. E a partir daqui, levantar, então, um conjunto de questões que terão que ser abordadas. Claro que essas questões depois vão ser a base do nosso trabalho. Aqui alguns exemplos. Podemos pegar nas questões, fazer um conjunto de cartões com os alunos e, acima de tudo, depois criarmos aqui uma linha de discussão em que passamos, lá está, do pequeno grupo para a discussão em grande grupo. E, portanto, ao nesta atividade vamos ver isto, ou seja, os alunos trabalham em pequeno grupo e partilham as suas ideias com o grande grupo, em que as questões que eles colocaram vão ser orientadores, então, das nossas atividades. E, portanto, é a partir daí que vamos criar, então, um organizador. Como é que podemos fazer isto? Eu costumo dizer, 2 formas. À moda antiga, podemos pegar no famoso quadro branco, não é? E arranjar uns post-its em que eles vão colocando questões e vão colocando as respostas. E vão criando um diagrama gráfico onde todos podem participar. E a verdade é que isto é a grande mais-valia, ou seja, este quadro pode estar permanentemente na sala de aula ao longo da atividade, em que os alunos, sempre que necessitam, vão lá colocar respostas ou vão buscar questões que precisam abordar. Com mais-valia, mesmo para aqueles alunos que às vezes têm maior dificuldade de participar de forma oral, colocando as questões de forma escrita e orientando, obriga a que todos eles participem. E, portanto, temos aqui uma forma de organizar a atividade, com um quadro de organização de ideias, que pode ser a base de lançamento, na qual os alunos vão tentando dar respostas. Se quisermos um bocadinho mais além, e hoje aproveitando as novas tecnologias, podemos fazer algo do género, mas usando algumas aplicações informáticas. O PADA, toda a gente conhece, em que os alunos são convidados a colocar então ideias e a partilhar. E mais uma vez, aquilo que eu acho que é importante, a passagem do pequeno grupo para o grande grupo e onde permanentemente as opiniões vão ficar. E onde eles podem sempre voltar então para dar resposta a isso. Ou então outras aplicações do género, como o Jamboard ou o Mural. Qualquer uma delas pode ser interessante para este tipo de atividade, ou então, como eu costumo dizer, não há nada como o belo quadro branco, não é? Sempre a moda antiga e, portanto, os alunos podem escrever no post-it e criam aqui alguma dinâmica. Com essa mais-valia, ou seja, quer na internet, criando um Padlet ou um mural, ou então no quadro branco, isto vai-os acompanhar e permite, lá está, manter essa ligação ao longo de toda a unidade. O trabalho, então, que é pedido é que eles, então, esquematizem um modelo daquilo que se passou com a corredora. E aqui eles vão relembrar a questão dos vários órgãos, para que é que eles servem, os vários sistemas, como é que eles interagem uns com os outros, e a partir daí encontrar uma resposta. Eu abordei esta parte inicial, então, em 4 grandes temáticas, que estão relacionadas com as 4 aulas. Basicamente, com o quê? As trocas gasosas de respiração celular, e a questão orientadora base será a corredora ficou sem oxigênio, e se formos à tabela inicial, eles vão chegar à conclusão que não, porque dentro daquilo que será a oxigenação da corredora está dentro dos valores normais, ou se ficou sem energia, no caso do nível de glicose, e obriga-os a pesquisar o nível de glicose, e se voltarem lá está à tabela inicial, também vão ver que não será por aqui. Se superaqueceu, se a termorregulação não funcionou, mas também vão ver que a temperatura está dentro do normal. Portanto, a ideia é que eles vão buscando respostas e vão começando a dar uma solução ao problema. Ou então, se a corredora bebeu muita água e o seu nível de sódio, o seu balanço hídrico, foi afetado. A partir daí, podemos dar-lhes um modelo de corpo humano, como o que está na figura, e a partir daí podemos pedir para desenhar. Aqui o exemplo, para a primeira questão, se ficou sem oxigênio, os alunos são levados a relembrar aquilo que são os órgãos associados então à questão do oxigênio. Podemos levar aqui à questão da produção de energia, relembrar um bocadinho a mitocôndria, como órgão onde há produção, aquilo que eles precisam, aquilo que eles libertam. E depois comparar aquilo que foi a resposta e ver então que o valor que ela tem está dentro dos valores normais. Portanto, possivelmente não foi isto então a causa do desmaio da corredora. Portanto, cá está, eles próprios são levados a investigar.
podemos fazer cada um dos grupos, sala de aula, trabalhar uma questão diferente e depois debater com o resto da turma. E voltando àquela lógica, ou seja, vamos articulando quase como uma harmónica, o pequeno grupo, o grande grupo, e portanto, essa base de ideias de discussão acho que acaba por ser mais proveitosa para os alunos. E a partir daqui, consoante aquilo que foi os objetivos deles, começar a lançar então as nossas temáticas. Sendo que a primeira, então, serão as trocas gasosas e a respiração celular. Eu costumo dizer, nós no nono ano abordamos muito a questão dos sistemas de órgãos e muitas vezes esquecemos dos processos. Eu acho que a respiração celular, na matéria do nono ano, é fundamental. E é fundamental porquê? Porque a energia está associada, então, àquilo que é a interligação dos diferentes sistemas. Desde o respiratório, o cardiovascular, o digestivo, depois a parte nervosa e hormonal, tudo isso vai estar interligada de modo a que o organismo consiga produzir energia. Claro que o organismo humano é difícil de trabalhar. Portanto, o que é que eu aconselho sempre? Se calhar, pegarmos num organismo modelo, porque os processos vitais são idênticos aos seres vivos e, portanto, pegando as leveduras que todos os alunos conhecem, nós podemos testar algumas atividades sobre, então, a parte da respiração. O que é preciso? E lá está, salvaguardando sempre aquilo que é um organismo modelo daquilo que é a realidade, pôr os alunos, então, a trabalhar de uma forma experimental. E, portanto, convidar os alunos a testar variáveis, na qual eles vão desenvolver algumas atividades para tentar perceber aquilo que é consumido e o que é que eles precisam para consumir e depois o que é produzido. Neste caso, por exemplo, produção de um gás, que depois vão ver que é o dióxido de carbono, e avaliar, por exemplo, se a quantidade de açúcar vai ou não influenciar aquilo que eles conseguem então produzir. E, portanto, mais uma vez, uma atividade experimental que vai ser de lançamento para os alunos, no qual nós também podemos trabalhar com metodologia científica de avaliar aquilo que é o que é. As variáveis dependentes, independentes e pô-los a pensar então no raciocínio científico. E a partir daí, lá está, naquela ótica de rotinas, voltar para o organizador gráfico. Os alunos vão colocar aquilo que viram, aquilo que pensam daquilo que viram e que tipo de questões é que eles levantam. Portanto, só de curiosidade, então, portanto, que quantidade de açúcar é que estava associada à maior circunferência do balão, ou então, onde é que se fez mais espuma, portanto, a relação entre o açúcar e, então, o dióxido de carbono, neste caso, produzido. E, portanto, a questão de pensar. Porque é que a energia, a levedura que tinha mais açúcar, produziu mais energia? Ou porque é que ele produziu mais dióxido de carbono? Portanto, cá está o pensar sobre as situações. E a partir daí, criar um conjunto de questões que os vai levar, então, a criar um modelo. E, portanto, lá está o questionar sempre aquilo que eles viram. Portanto, essa lógica de observar aquilo que foi o efeito para tirar conclusões. Portanto, lá está o tal desenvolvimento do raciocínio científico e, acima de tudo, aquilo que nós queremos. Ou seja, desenvolver a literacia científica dos nossos alunos. E, a partir daí, pôr isso no seu caderno. Uma forma também muito simples é criar modelos. E, portanto, para os alunos a esquematizar aquilo que viram. Estes diagramas de entrada e saída podem ser algo interessante para este tipo de processo, em que os alunos são convidados a ver, a colocar aquilo que entra, eles chegam à conclusão que aquilo que viram, colocaram açúcar, não é? Foi preciso oxigênio e saiu dióxido de carbono. Por isso é visível. E, portanto, a ideia é que eles depois pensem na célula, na estrutura daquilo que aprenderam e vejam que estruturas ou que processos é que estão envolvidos nisso. E, portanto, criou aqui um diagrama que depois lhes permitirá conclusões. E o que é que nós fazemos depois como professor? Lá está, ir mais além. Aquilo que nós falamos no início do meu estudo de caso é ir fornecendo, então, materiais de modo a que eles consigam ter uma resposta. Por exemplo, fornecendo, então, um texto sobre este processo, na qual eles vão, então, desenvolver um conjunto de quê? De competências de interpretação, naquilo que nós falamos, baseando um bocadinho naquela lógica de criar simbologias, na qual a informação fornecida do texto se confirma o modelo, e põe lá está um visto que sim, ou então se por lado contradiz, ou então se for buscar alguma informação que vai complementar. E a partir daí eles vão desenvolver o seu modelo. Cá está, eles testaram no laboratório, analisaram, pensaram naquilo que trabalharam e, acima de tudo, depois vão tentar, então, desenvolver mais essa temática. Nós, como professores, o que é que fazemos? Damos mais material para eles trabalharem, quer do ponto de vista de texto, quer do ponto de vista gráfico, no qual eles vão avaliar, por exemplo, o que acontece aos níveis de oxigênio em diferentes tipologias de sangue ao longo de diferentes tipos de exercícios. E aquilo que eu dizia sempre. Está pegando a tal rotina de aprendizagem, o tal modelo de leitura em 3 linhas que pode ser importante. Ou seja, eles trabalham a investigação, criam organizadores gráficos, trabalham texto e trabalham gráfico. E vamos ver que estas rotinas se vão mantendo ao longo de toda a atividade. De uma forma muito simples, conseguimos criar aqui laços de literacia científica em que os alunos vão começar a esquematizar. E a partir daqui podem usar então, por exemplo, sequências de cartões para dar resposta ao problema. Isto fornecido por nós, no qual eles vão pensar numa lógica causa e efeito, que é aquilo que nós queremos. Portanto, aqui atividades simples que servem para rotinar.
No final desta sequência, eles vão chegar à conclusão então que não foi este o caso que fez com que a corredora entrasse em coma. Porquê? Porque os níveis de oxigênio delas seriam normais e, portanto, o sistema cardiovascular respiratório estaria a funcionar corretamente. E podemos, lá está, voltar para a atividade seguinte. Neste caso, vamos falar sobre músculos de energia e os conceitos de glicose. Eu costumo dizer que nós, para fazer ciência, não precisamos de muita coisa. Um exemplo muito simples para testar a fadiga muscular é pedir aos alunos para colocarem um elástico entre dois dedos e, repetidamente, abrir e fechar os dedos até se cansarem. E vão analisar a quantidade de vezes que eles conseguem fazer isso. Depois, sem descansarem, pedimos para voltar a repetir. E eles vão chegar à conclusão que, de uma segunda vez, vão fazer menos vezes. Lá está, a questão do cansaço muscular. E de uma forma muito simples, brincando com eles, com elásticos, conseguimos então chamar a atenção sobre a necessidade daquilo que é preciso para os músculos e que os músculos, com o trabalho repetitivo, vão se cansar. E o que é isso de cansaço? Porquê é que os músculos se cansam? E, portanto, temos aqui a nossa atividade experimental, simples, de fadiga muscular, que nos vai lançar outra atividade um bocadinho mais complexa. Para essa atividade, eu acho que podemos usar a questão dos reagentes e indicadores. Portanto, neste caso, um bom indicador de dióxido de carbono é, então, o azul bromotimol. Portanto, temos aqui a gama de cores que eles adquirem de acordo com a quantidade de dióxido de carbono presente no meio e, portanto, pode ser uma forma muito fácil, empírica, de eles avaliarem, então, aquilo que será a quantidade de dióxido de carbono disponível. E, portanto, mais uma vez, testá-los que é pô-los trabalhar sobre diferentes tipos de exercício, no fim, soprar para um copo onde colocamos previamente azul bromotimol em água e ver quanto tempo é que eles demoram a passar, então, de uma cor à outra. E, portanto, aqui temos um indicador visual em que eles podem medir e quantificar, então, essa parte do dióxido de carbono. E, mais uma vez, pô-los a pensar. A tal rotina. Ver, questionar e pensar. E, portanto, cá está a tal organização que a gente vai mantendo ao longo daqui das nossas aulas. Eles vão colocar o que é que vem, não é? Tipo de exercício, que efeito é que teve na produção de oxigênio, que variáveis é que estão aqui associadas, o que estão a pensar, não é? Quais são as medidas que têm impacto no exercício, como é que isto vai influenciar então a respiração celular, a quantidade de açúcar também vai influenciar, portanto, tudo isto será então a nossa base de trabalho. E a partir daqui, pô-los a investigar. Ou podemos fazer aqui um trabalho de projeto, se eles estão para isso, e às vezes sabemos que é difícil, mas pô-los a pensar que tipo de atividades é que eles podem fazer, ou então dá a fornecer um protocolo sobre o qual vão trabalhar. O primeiro foi aquilo que nós já falamos, ou seja, eles podem quantificar a quantidade de tempo que leva o indicador azul bromotimol a mudar de cor em várias situações de repouso a vários tipos de exercício. Um exemplo, eles fazem a atividade e depois vão contar o tempo que demora, então, o indicador a mudar de cor. Claro que aqui o princípio é fácil, foi aquilo que já falamos, quanto maior o dióxido de carbono que é libertado, mais rapidamente o indicador vai mudar de cor. E, portanto, eles depois vão preenchendo a tabela e vão tirando conclusões. Portanto, temos aqui um trabalho laboratorial que começa a mostrar, então, o tal nível de saída que já viram, que é o dióxido de carbono, e que nós abordamos naquilo que foi o organismo modelo. Ou então, pedi-los, por exemplo, uma coisa que eles gostam, e a maior parte deles até têm agora os relógios que medem o número de batimentos e o grau de oxigenação, ou então usando o simples oxímetro, fazer os mesmos ensaios e ver como é que o tipo de atividade física vai influenciar, então, quer o número de batimentos cardíacos, quer o nível de oxigenação. Vão chegar à conclusão, então, que o nível de oxigenação vai se manter mais ou menos constante, mas o nível de batimentos vai variando. E, portanto, cá está a ideia de pô-los de uma forma mais laboratorial a testar variáveis e a tentar encontrar explicações. O que é que fazemos depois nós como professores? Aquilo que nós já falamos. Vamos fornecer, então, material. E, neste caso, um texto para eles interpretarem, na qual é-lhes fornecido, então, as reservas energéticas, a massa que tem de cada uma das reservas no corpo humano, o valor de energia que corresponde e o tempo que leva a gastar essa reserva em diferentes tipos de corrida. E, portanto, cá está. Ou seja, mais uma vez, o que é que vamos fazer ao aluno? Na ótica de repetir e criar rotinas, eles vão interpretar o texto, vão ver daquilo que interpretaram, aquilo que valida o seu modelo, aquilo que já sabiam, se há algum ponto que contraria e porquê, ou então aquilo que ganhar de mais. E, portanto, cá está, mais uma vez, estamos a mudar o suporte, mas a rotina criada mantém-se. Isto é válido também para quê? Para a análise gráfica, que a gente vai fornecendo. Temos, por exemplo, aqui um gráfico que mostra a variação de glicose ao longo das horas do dia. Eles conseguem interpretar, lá está, que há 3 picos. E se forem analisar, vão ver que os picos correspondem aos períodos pós-refeição. E a tal lógica de é preciso as refeições regulares para aumentar os níveis de glicose.
e a tal leitura em 3 linhas. Leem os eixos, isto é acessível a qualquer um deles. O ler entre eixos já começa a ser o passo seguinte, e o inferir que os níveis de glicose estão associados então às refeições ao longo do dia também será importante e será do nosso nível 3. Portanto, cá está as tais rotinas. E a partir daqui, trabalhar com eles outra tipologia de gráficos. Por exemplo, temos aqui o gráfico daquilo que é a frequência cardíaca no exercício antes e após o treino, e eles vão chegar à conclusão que após o treino pode ser um aparente contrassenso, em que o nível de frequência cardíaca é menor do que antes do treino. Quando, geralmente, a gente precisa mais. Porquê? Porque estamos em esforço, é preciso mais energia e, portanto, temos aqui um gráfico que pode levar à discussão e que nos leva ao gráfico seguinte. Porquê? Porque o treino permite-nos bombear mais sangue de cada vez. E, portanto, lá está. Porque o débito cardíaco depende dos fatores. Não só o número de batimentos cardíacos por minuto, mas também de quê? Do volume que é injetado em cada uma das vezes. Isto é importante falar com eles. Portanto, não interessa, lá está, relembrando a questão da sístole e da diástole do coração, não interessa bater muito rápido se o coração está vazio. Portanto, a tal capacidade que um atleta treinado tem de bombear mais sangue, bombeando menos vezes, é fundamental. E a questão do treino desportivo para preparar o atleta, então, para a prova. Mais uma vez, a tal leitura de vários níveis. Eles têm que interpretar os eixos, isso é acessível a cada um deles. O entre-eixos será o passo seguinte e o inferir, depois o resultado final, o terceiro nível. Portanto, como está a tal criação de rotinas, em que mesmo os alunos mais fracos vão começar a entrar numa rotina e vão começar a interpretar textos. Isto é válido, por exemplo, também para interpretar os gráficos de variação. Aquilo que é o volume de ar inspirado e expirado, quer em repouso, quer em exercício. Chegando à conclusão que, em exercício, o número de ventilações vai ser muito maior, bem como o volume de ar introduzido em cada uma delas também vai ser maior. Portanto, tudo isto vai dar resposta às questões necessárias. Mais uma vez, aquela tipologia da leitura em 3 eixos. Portanto, estão a ver? Pegamos numa conjunto de rotinas e estamos a testá-las sobre vários suportes. E ao criar estas rotinas ao longo de toda esta atividade, se calhar estamos a criar essa base de literacia científica para os alunos compreenderem o processo de ciência em vez de lutar a decorar. E depois, se tivermos tempo, alunos, para isso, podemos, por exemplo, dar testes mais complexos, em que aqui vamos analisar como é que diferentes tipos de dietas podem levar à quantidade de açúcar disponível para o atleta. E, portanto, eles verem que o tipo de alimentação também pode influenciar. Claro que, voltando ao caso da nossa atleta, e que se a gente se bem relembra, os níveis de glicose dela estavam normais. Portanto, chegamos à conclusão que não foi esse o problema da atleta. E, portanto, continuamos a nossa investigação. Já vimos que não foi uma falha de oxigênio, o sistema cardiovascular estava direito, níveis de oxidação normais, o nível de glicose também estava e, portanto, vamos para a nossa terceira aula, a questão da termorregulação. E aqui, uma coisa também importante a abordar tem a ver com aquela questão da homeostasia. Porque nós, quando falamos muitas vezes da questão da doença, é importante eles perceberem que a doença é o que é? É uma falha da homeostasia. Ou seja, o organismo está em equilíbrio e está em desequilíbrio. E esse desequilíbrio é que causa a doença. A termorregulação é algo que eles gostam. Podemos começar aqui com um lançamento de atividade, um gráfico que mostra como é que a variação da temperatura corporal influencia a sobrevivência e a questão da hipotermia. Portanto, aqui podemos até ir buscar alguns vídeos daquelas pessoas que sobrevivem em ambientes gelados durante algum tempo, como é que isso pode ou não afetar a capacidade de sobrevivência. E, portanto, temos aqui um gráfico de lançamento. E, mais uma vez, a tal interpretação que eu acho que é importante. A partir daqui, vamos testar variáveis. Uma forma muito simples de eles verem esta questão da homeostasia é usar 2 termómetros. Um termómetro normal, que mede a temperatura corporal interna, e usando também um segundo termómetro, ou uma sonda, que mede a temperatura externa, na qual eles vão segurar uma após colocarem a mão em água gelada ou em água quente e, portanto, ver como é que a temperatura externa varia, mas a temperatura interna vai se manter mais ou menos constante. E, portanto, com uma atividade muito simples de termorregulação, eles conseguem ver que, apesar dos estímulos externos variarem, a temperatura interna vai se manter mais ou menos constante. E, portanto, temos aqui o lançamento da atividade que lhes permite depois interpretar o gráfico. Ou seja, aqueles conceitos de homeostasia, de retroação negativa, que a gente vai abordando ao longo de algumas unidades, pode ser abordado aqui. Em que os alunos são convidados, então, a interpretarem esse gráfico de homeostasia e, acima de tudo, lá está, aquela lógica de ler em 3 níveis. Em que eles podem, numa linha inicial, lá está o nível 1, começar a sublinhar aquilo que são os órgãos ou as ações, com diferentes cores. Depois, pensar nos processos, lá está o nível 2, e depois no nível 3, responder às questões da homeostasia. Portanto, mais uma vez, os tais níveis de organização, a 3 níveis, que pode ser interessante para desenvolver a literacia científica. Após isto, teremos então a tal criação ou desenvolvimento da explicação científica. Então,
pô-los a escrever. Ou seja, em que eles têm uma questão-problema, vão começar a obter resposta baseada na prova, a partir daí vão buscar evidências que tentem ligar com a parte daquilo que foi a questão-problema e lá está a desenvolver um raciocínio científico. Ou seja, em que o raciocínio científico são uma interligação entre aquilo que foi a hipótese colocada por eles, como é que as evidências ou não validam a sua hipótese e encontrar uma resposta. E, portanto, estamos aqui a trabalhar toda a metodologia científica. Ou seja, demos o passo seguinte. Os alunos pesquisaram, investigaram alguma coisa, tiraram conclusões e, portanto, vão passá-los para escrito. Portanto, temos aqui a nova lógica da organização, novamente em 3 níveis, em que eles vão confrontar aquilo que viram com aquilo que eles pensam que é e como é que as evidências ou provas adquiridas vão dar resposta a um problema. E, portanto, temos aqui a base de trabalho do nosso raciocínio científico. Depois, como eles são curiosos, podemos tentar um bocadinho mais além. E, portanto, como é que, por exemplo, o homem consegue pegar neste conhecimento científico e ir além, por exemplo, com estas técnicas de arrefecimento. Algumas operações necessitam que o coração pare ligeiramente e, portanto, tem aqui alguma informação como é que este conhecimento do funcionamento do coração, da termorregulação, da capacidade de resistência dos órgãos, pode ser usado, então, para arrefecer o coração. Portanto, o ir mais além, para quê? Para manter sempre a curiosidade dos nossos alunos. E, mais uma vez, o tal ponto. Lê o texto, se confirma se contraria ou então se vai buscar mais alguma informação. A verdade é que, voltando à nossa questão, chegamos à conclusão que os alunos, quando confrontam com aquilo que foram os dados da corredora, a verdade é que os níveis da corredora da temperatura estavam normais. Portanto, se a temperatura estava normal, quer dizer que não foi uma homeostasia da temperatura, não sobreaqueceu, portanto, teremos que continuar então a nossa busca. O que nos leva à nossa quarta e última temática, que tem a ver com o balanço hídrico. E neste caso, pomos os alunos a pensar sobre porque é que é importante beber. Na descrição que foi feita inicialmente, a verdade é que naquele dia de prova estava muito calor. Estando muito calor, os atletas suam. Para suar vão repor com água. E portanto, o que é que acontece ao organismo nestas circunstâncias? Basicamente, mais uma vez, dá-lhes um texto para ver como é que o exercício vai influenciar o balanço hídrico do organismo. E a ideia aqui é manter a mesma rotina, em que eles trabalham a parte dos vários modelos, em que vão colocar, lá está, um visto se valida o seu modelo, ou um X se contraria, ou então se tem mais alguma informação. A partir daí, dar-lhe mais alguma informação. Alguns dados, como é que varia a concentração de alguns elementos na artéria ou na veia e na urina, para ver lá está, o tipo de cor da urina e como é que isso pode ser usado então, para inferir aquilo que são os dados então, de hidratação do organismo. Em que eles, mais uma vez, vão analisar. Nós, como professor, o que é que fazemos? Mais uma vez, fornecemos informação para eles compararem. No qual damos aqui diferentes cores, para eles verem como é que a cor da urina, que eles analisaram anteriormente, uma cor escura, uma cor amarela, como é que isso se reflete do ponto de vista, então, de hidratação. Já a conclusão que um atleta que tem uma cor escura está no nível de desidratação, se a cor clara mantém o valor normal hidratado. Portanto, temos aqui um indicador, ou seja, em que eles pegam uma informação, interpretam-na e vão cruzar com a informação fornecida por nós. Portanto, lá está esta lógica, de modo a que eles consigam ler nas entrelinhas. Ou seja, consigam tirar a informação e desenvolvem então essa metodologia científica. Claro que isto, depois acho que é importante irmos um bocadinho mais além. E pegar esta questão, que agora está um bocadinho na moda, e uma parte deles faz isso, que tem a ver com as bebidas energéticas. Como é que a ciência dá resposta às necessidades energéticas? E podemos colocar, será que todas as bebidas são iguais? Porque é que umas têm açúcar, outras não? Porque é que umas são isotónicas, outras são hipertónicas? E, portanto, aqui a ideia é pô-los a pensar um bocadinho. Mais uma vez, fornecendo gráficos, portanto, chega à conclusão que para manter os níveis de hidratação, a bebida deve ter um nível definido de sódio. Isto é importante, para eles perceber porquê. E, portanto, lá está a tal interpretação. E, a partir daqui, pôs a questão-problema. Para aquela questão-problema, ou seja, quando estamos a correr durante muitas horas numa temperatura elevada na qual suamos bastante, será que é importante bebermos água ou bebermos álcool com alguma coisa? E, portanto, cá está a tal ciência a dar resposta. E podemos abordar a questão daquilo que é uma bebida indicada a ingerir. E, portanto, porque é que, além da água, vamos precisar de sais? Aqui alguns exemplos de alguns sais que aparecem nas bebidas, o cloro, o sódio, o potássio, se tem glicose ou não e em que condições. Isto é interessante falar com eles, porque se for uma corrida a mais de 2 horas, se calhar é importante termos glicose para repor os níveis de glicose.
Se for uma corrida de 15, 20, 30 minutos, se calhar a glicose não é relevante. Portanto, cá está, eles próprios porem a pensar como é que a ciência consegue dar resposta a uma situação em particular. E, portanto, cá está a questão do balanço hídrico. E a partir daí, eles chegam à conclusão daquilo que deve ser uma boa bebida para repor a hidratação. Basicamente, será que é a água só por si ou precisamos de mais alguma coisa? A verdade é que se voltarmos à questão inicial, vamos ver então que a corredora tinha um baixo nível de sódio no sangue. E esse baixo nível de sódio tem a ver com o quê? Com uma ingestão elevada de água num curto período de tempo, no qual o organismo não teve capacidade de resposta para aquilo. E, portanto, o que provavelmente a corredora desenvolveu é uma doença chamada hiponatremia, em que os níveis baixos de sódio no sangue causou as câimbras, os problemas musculares e depois o desmaio da própria corredora. E que o mais engraçado disto tudo é que quando muitas vezes nós abordamos a questão da doença, falamos sempre ou é algum problema associado com a parte da falência dos órgãos, ou muitas vezes maus hábitos. Neste caso, por estranho que pareça, a causa de desequilíbrio de doença foi beber muita água numa situação específica, particular, ou seja, em que não teve capacidade do organismo de desenvolver essa necessidade de homeostasia. E desenvolveu então uma doença que se chamava hiponatremia e tem a ver com o quê? Com alterações a nível muscular, esqueléticos, mas também alterações daquilo que são as células nervosas quando bebe muita água e os rins não conseguem eliminá-la. E, portanto, cá está a tal resposta, na qual nós depois vamos buscar aquilo que eles aprenderam sobre o funcionamento renal, não é? E como é que o cérebro e depois a parte hormonal vão regular o funcionamento renal. Portanto, tudo isto, esta falência e este desequilíbrio da homeostasia levou então àquilo que foi a resposta para o problema da nossa corredora. O que nos leva depois à conclusão da atividade. Como é que vamos fazer isto? Pedir aos alunos então que consigam fazer um esquema na qual eles vão interligar todo o conhecimento e depois desenvolver então uma resposta. Claro que a resposta deve ter aqui alguns níveis de desempenho que vamos já falar sobre eles. Portanto, aqui dois exemplos. Uma daquilo que seria um nível de desempenho 2 em 4, ou então uma resposta já mais elaborada, na qual o aluno conseguiu desenvolver então o nível de desempenho 4 em 4, na qual ele conseguiu saber qual era o problema, viu que era a conclusão que tinha a ver com os níveis de sódio, conseguiu relacionar isto com a perda da homeostasia e conseguiu relacionar como é que essa alteração do nível de água no organismo alterou os níveis dos neurónios, não é? E como é que deixou de haver essa regulação nervosa e, consequentemente, regulação hormonal sobre, então, o organismo. E, portanto, cá está o tal finalizar daquilo que é a nossa tarefa de desempenho. O mais engraçado, acho eu, no meio disto tudo, é que nós estamos sempre habituados a falar de doenças como algo de hábitos anormais. Neste caso, foi o excesso de água num curto período de tempo que levou ao desenvolvimento de uma doença. E lá está. Porquê? O tal desequilíbrio do organismo. E isto permite-nos ver, então, que muitas vezes o desequilíbrio resulta de situações particulares e que, basicamente, a doença que nós muitas vezes falamos é essa alteração à homeostasia. Portanto, com esta questão problema e com a homeostasia como a base central, conseguimos articular, então, os diferentes níveis de organização biológica, quer a nível celular, quer a nível de órgãos, quer a nível de sistemas. Ao longo disto, podemos ir monitorizando aquilo que se passa nos nossos alunos. Aqui algumas sugestões, uma vez que estamos quase no final do nosso tempo, mas acima de tudo acho que é importante. É o aluno ter uma noção daquilo que vai desenvolvendo. Aqui algumas dicas, por exemplo, algumas pequenas grafismos no qual os alunos podem ir fazendo um feedback daquilo que foi o seu trabalho, por exemplo, na construção gráfica, se conseguem desenhar bem o gráfico, que tipo de gráfico então é que eles selecionam e porquê, e portanto vocês conseguem então fazer o gráfico. Portanto, aqui algumas sugestões de autoavaliação. Ou então, se na parte de investigação ele se portou convenientemente, se foi capaz de interligar a investigação com aquilo que está a aprender, se responde todas as questões, se usa corretamente o tempo. Portanto, temos aqui algumas formas de eles fazer autoavaliação e cada vez aquilo que nos pedem mais, lá está, este feedback é importante dar, temos aqui alguns organizadores gráficos para isso. E também, e não menos importante, aquilo que é o trabalho de equipa. Ou seja, muitas vezes pedir aos colegas para se avaliarem uns aos outros. E, portanto, tenho aqui como é que eles podem, então, avaliar em 3 parâmetros, as contribuições, trabalho colaborativo, gestão de tempo, como é que eles avaliam o trabalho dos seus colegas de equipa, não é? Portanto, cá está, temos aqui algumas sugestões que eu acho que é importante, eles fazerem uma autoavaliação, também pensar aquilo que estão a fazer, e acima de tudo, para nós professores, temos aqui uma referência para ver como é que eles se autoavaliam. Para nós, propriamente, depois temos aqui a nossa avaliação. Ficou aqui só a título de sugestão, alguns descritores que podem ser usados para avaliar não só a explicação científica, que foi aquele primeiro trabalho que nós lhes pedimos, os vários níveis, aquilo que eles podem ou devem desenvolver em cada um deles, quer a nível de hipótese, quer a nível de evidências,
que é a nível de conceitos científicos. Basicamente, o aluno nível 4 tem que conseguir interligar os vários conceitos, ligar a hipótese de uma forma precisa e adequada, depois com as evidências então desenvolvidas. E depois conseguir, a partir daí, tirar uma conclusão lógica da atividade. Portanto, temos aqui alguns descritores que podem usar para avaliar a parte então da exposição científica. Quanto à tarefa de desempenho, também fica aqui algumas sugestões, como é que os alunos poderão desenvolver. E aqui acho que pode ser uma coisa interessante. Alguns deles podem ser avaliados em grupo, por exemplo, aqueles modelos que pedimos, temos aqui os níveis de desempenho que são avaliados em grupo, mas depois, por exemplo, podemos avaliar os alunos de uma forma individual, na qual a explicação, está escrita, pode ser então uma parte individual. E aqui há alguns descritores que podem usar então para avaliar aquilo que será a parte do tarefa de desempenho. Portanto, uma tarefa em grupo, que é a construção do modelo, com interligação dos diferentes órgãos, e depois a parte escrita, que sim, aqui será individual, na qual eles vão aplicar aquilo que aprenderam. Para terminar, acho que é importante também uma autoavaliação. E, portanto, muitas vezes, a gente ter uma percepção daquilo que foi o trabalho deles, individual dentro do grupo, na qual eles vão mencionar as limitações do seu modelo e que objetivos é que eles usaram para tomar algumas decisões. Portanto, também permite-nos a nós, professor, perceber ou não se eles foram mais ou menos ativos nas tomadas de decisões do grupo. Portanto, aqui algumas sugestões da atividade. E, portanto, perante isto, espero que tenham gostado. Acho que já tomei um bocadinho de tempo a mais, mas espero que tenham aprendido alguma coisa. Alguma dúvida, já sabem, podem sempre contactar connosco ou através da editora. E a mim, resta-me agradecer e esperar ver-vos aí numa próxima oportunidade. Obrigado a todos, até à próxima.